Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, é um prazer. Doutora Karine, como é que está sendo feito esse... porque existe um grupo de trabalho para tratar sobre essas questões quilombolas. Os principais pontos, podemos dizer, que estão ligados exatamente à demarcação de terras? Bom, no que tange a matéria quilombola, existe um grupo de trabalho da Justiça Federal em que se discute a efetivação dos direitos à territorialidade dos quilombolas, isso específico da competência da Justiça Federal. O que nós estamos falando aqui é a respeito da Resolução 599 do Conselho Nacional de Justiça, que foi promulgada em dezembro do ano passado, e que ela prevê que o judiciário como um todo, não só a Justiça Federal, mas a Justiça Estadual também, e todos os demais ramos da Justiça, têm um olhar de maior atenção, de maior especialidade em relação aos quilombolas, para facilitar o acesso dessa etnia em relação às estruturas do judiciário. Por exemplo, no que tange à competência da Justiça Estadual, há que se ter um olhar mais atento sobre como receber os quilombolas, como receber as suas pautas, as suas demandas e como, ao olhar e ao despachar num processo, estar atento às singularidades culturais, singularidades religiosas que essa etnia apresenta. Hoje em dia, o judiciário como um todo, principalmente na competência estadual, ele não tem um olhar preparado para essas demandas étnicas. E o que o Conselho Nacional de Justiça vem a inovar é dizer justamente todos os ramos da justiça devem fazer um atendimento de acolhimento à etnia quilombola e, com isso, rever as suas estruturas, as suas rotinas procedimentais, para que todos os magistrados do Brasil, seja na área federal, seja na área estadual, trabalhista, etc., quando se deparar com uma demanda que tenha a etnia quilombola por pauta, que tenha um olhar mais atento às singularidades culturais desse grupo. É nesse sentido a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Isso na prática, com relação a esses encontros e essa discussão com os próprios quilombolas, elas estão acontecendo periodicamente, como agora mesmo essas atividades que acontecem no Quilombo Cambará? Essas discussões, esses debates, eles vão começar a acontecer na Justiça Estadual, assim como nos demais ramos, porque os encontros que até hoje se tem são da competência da Justiça Federal por uma matéria vinculada ao direito da territorialidade. O que nós estamos falando aqui são a competência dos demais ramos da Justiça para voltar um olhar e fazer uma abordagem às vulnerabilidades que contextualizam o dia a dia desse grupo étnico, desde demandas de contexto econômico, sociais e ambientais. A ideia do Conselho Nacional de Justiça é acompanhar essas ações judiciais para prever uma maior celeridade, um andamento mais rápido e assim efetivar os direitos. Por exemplo, quilombos em que apresentam por demanda a questão do saneamento básico, da energia elétrica, da questão da água potável, isso é uma demanda da Justiça Estadual. E há que se ter um olhar mais atento e mais específico às singularidades desse grupo. O processo precisa tramitar atento a essas especificidades culturais, para que realmente os quilombolas sejam atendidos e tenham respeitada a sua identidade enquanto grupo coletivo formador da sociedade brasileira. Mas isso também é direitos humanos. E isso está vinculado a direitos humanos, não há dúvida sobre isso. Mas uma das temáticas mais desafiadoras para o judiciário estadual é poder aperfeiçoar, melhorar os seus procedimentos para atribuir efetividade aos processos que tramitam na área estadual, o que hoje nós não temos. A resolução do Conselho Nacional de Justiça, ela é datada de 13 de dezembro do ano passado, é muito recente. Então, recém agora nós vamos começar a voltar um olhar da área estadual a essas demandas étnicas e começar a pensar em melhorar as estruturas para dar um olhar atento e um olhar efetivo às demandas que são apresentadas. Bom, mas as cidades, os municípios, o próprio Estado, tudo isso junto, há um preparo para acolher, como a senhora falou lá no início da nossa conversa, essas comunidades dentro das suas próprias características? Não, esse preparo ele precisa passar por uma capacitação, uma formação não só de servidores, mas também de magistrados. E o que o Rio Grande do Sul aqui, o que nós estamos propondo
que é o objeto do webinário da data de amanhã, do qual desde já eu convido a todos a assistirem. O webinário vai acontecer às 18 horas através do YouTube, é no sentido de pensar melhorias, quais são os desafios diários, quais são as vulnerabilidades que nós precisamos enfrentar sob o ponto de vista dos quilombolas. E a partir desse momento estruturar o judiciário, principalmente no âmbito do SEJUSC, que é as conciliações, as sessões de mediação, de facilitação da justiça restaurativa, para que os quilombolas consigam ter um acesso mais direto e consigam fazer com os magistrados um diálogo intercultural. Os magistrados, os servidores do Judiciário Estadual precisam ter contato com os grupos quilombolas para conhecer a cosmovisão quilombola desse grupo, que é completamente diferente da nossa visão eurocentrada que nós temos e que é da jurisdição tradicional jurídica. Então é preciso estar aberto e para isso é preciso haver uma capacitação e uma formação jurídica de todo o grupo da justiça, não só estadual, como também dos demais ramos do Poder Judiciário. Mas isso também, doutora Karine, passa também pela escola, né? Pela educação formal, que precisa olhar de forma diferenciada, mas também inserida dentro de um contexto completo, esses quilombos. Com certeza, a educação quilombola é um direito do grupo étnico quilombola e mais, ela deve ser prestada pelos próprios quilombolas. Os quilombolas, eles falam por si, eles não precisam de intermediadores. Eles precisam sim ter acesso aos espaços para conseguirem passar a sua cosmovisão de mundo, os seus valores, a sua identidade cultural. E isso é a legitimidade deles ocuparem um espaço e fazerem um aprendizado a crianças, e não só a crianças e adolescentes, no ensino tradicional, mas principalmente a capacitação de magistrados, de servidores de dentro do judiciário, tem que ser feita com o auxílio e a cooperação de quilombolas. São eles que têm que falar para este grupo como é a sua cosmovisão, como são os seus valores, como eles se reconhecem enquanto grupo étnico, para que nós possamos mudar a nossa visão também sobre a interpretação da legislação e que nós consigamos, como magistrados e como servidores que atendem a sociedade brasileira, que a gente consiga valorizar essa etnia e não desrespeitar os seus direitos. Um exemplo claro de direito quilombola que é desrespeitado diariamente, a sociedade não se dá conta, e quando eu falo a sociedade, eu me refiro às instituições, é o direito da consulta prévia, livre e informada. Antes de ser implementada toda e qualquer medida, seja ela de natureza legislativa, administrativa ou até mesmo judicial, se essa medida vier a impactar os interesses quilombolas de forma direta ou indireta, principalmente se essa medida vier a impactar os interesses do território quilombola, esse grupo precisa ser previamente consultado. E nós não observamos esse direito, porque nós aplicamos a tradição jurídica eurocêntrica, a tradição conservadora, que viola esses princípios e essa cosmovisão de mundo quilombola. Então é preciso uma capacitação nesse sentido, para que a gente demonstre qual a perspectiva jurídica tem que ser aplicada e como a legislação precisa ser interpretada para efetivamente garantir direitos, não só declarar, mas tornar esses direitos efetivos. Nós estamos, doutora Karine, em pleno século XXI, nós estamos numa era de altíssima tecnologia e, às vezes, parece que nós regredimos alguns milhares de anos quando o assunto é preconceito. Sei que a senhora é uma defensora ferrenha aí do fim de qualquer tipo de preconceito. Há uma luz no final do túnel com esse endurecimento de posições radicais de todos os lados? Sim, há uma luz no fim do túnel e apesar do Brasil ele ser uma sociedade estruturalmente formada com base no racismo, seja ele estrutural, institucional ou de diversas outras tipologias, nós recebemos uma pressão e que bom que há esse território sem fronteiras da internet, das tecnologias, como tu bem pontuaste, porque nós recebemos uma pressão constante da comunidade internacional. Uma comunidade internacional que está voltada e atenta aos direitos humanos.
e principalmente o Brasil, ele assumiu perante a comunidade internacional o compromisso de reparar os danos causados à população negra, e aqui envolve sim os quilombolas, principalmente no período da escravidão, e mais, assumiu o compromisso de reparar todos os danos praticados à população negra após o período da abolição da escravatura, porque mesmo com a abolição, os negros não tiveram um olhar atento do Estado e eles foram negligenciados. Deu-se a eles a liberdade formal, mas não se pensou, não se discutiu e não se implementou políticas públicas que pudessem efetivar esse direito de liberdade. Por isso a existência dos territórios quilombolas desde a formação original do Estado brasileiro. E a luz no fim do túnel vem dessa pressão internacional, vem da pressão dos movimentos sociais internos aqui do Brasil. E principalmente a pressão vem dos próprios grupos quilombolas, que estão mais conscientes dos seus direitos. E vejam, é um grupo que foi reconhecido pela Constituição Federal de 88 como sujeitos de direito. Isso traduz para eles o dever do Estado de implementar esses direitos que ele passa a reconhecer a essas pessoas. Então, é direito deles reivindicarem a efetivação daquilo que está sendo declarado. E é isso que eles vêm fazendo. A articulação da comunidade quilombola é muito importante para que haja conquista de mais espaço legislativo, de mais espaço de normas e de mais espaço de efetivação de políticas públicas voltadas aos seus interesses. E, recentemente ainda, o Brasil assume o compromisso de uma convenção pela sustentabilidade dos povos. E é ali que ele assume o compromisso de tornar o judiciário uma instituição mais atenta às demandas quilombolas e facilitar o acesso desse grupo para dentro da instituição judiciária como um todo. E é desse compromisso internacional que advém a Resolução 599 do Conselho Nacional de Justiça. Então, o Brasil ele costuma caminhar sempre que ele for impulsionado, cobrado por alguma instituição. E assim vem acontecendo, seja dos movimentos sociais que partem da voz dos próprios quilombolas, seja do movimento que repercute e ecoa na comunidade internacional de direitos humanos e que exige do Brasil uma postura mais atenta. Juíza Karine Labres, o Brasil, mesmo multifacetado, com tantas etnias, né? Eu lembro que durante a minha vida profissional, muitas vezes ouvi dos próprios policiais federais, delegados da Polícia Federal, dizendo que é preferível perder até mesmo a cabeça, menos o passaporte, porque qualquer foto de qualquer ou uma pode estar ali e ser considerada brasileira. Claro que uma analogia, né? Mas isso é verdadeiro. Só que o Brasil se revela um país muitíssimo racista e preconceituoso nesse momento. Sim, o Brasil ele traz o racismo implementado na sua história desde a sua formação. Perceba, a cultura negra ela sempre recebeu um tratamento de opressão e de discriminação. Não à toa que a capoeira foi discriminada, foi considerada inclusive crime, não à toa que o samba foi considerado crime, não à toa que toda e qualquer prática religiosa de origem com matriz africana foi considerada crime em um período da história brasileira. Aliás, no que tange a própria capoeira, ela virou patrimônio imaterial cultural brasileiro tão somente no ano de 2008. Isso revela muito sobre a história brasileira e sobre todas as barreiras de vulnerabilidades e de interseccionalidades opressoras que nós temos que avançar e que nós temos que superar. Isso só vai conseguir ter êxito se a sociedade como um todo abraçar essa demanda e conseguir crescer em cima desses desafios. Para isso, nós precisamos estar abertos, num primeiro momento, para escutar, ter a escuta ativa, permitir que os quilombolas consigam chegar até nós, tenham a facilidade de ter esse diálogo conosco e façam efetivamente um diálogo intercultural, para que possam repassar quais são os seus princípios de vida, os seus valores, o que forma a sua identidade cultural. Perceba, nenhum quilombo é igual ao outro. Os quilombos, para definir eles de uma forma genérica, geral, que possa abranger todos eles podem ser definidos como um espaço de resistência, como uma instituição de organização social que se faz alternativa à sociedade que hoje existe. Porque a nossa sociedade, ela é estruturada e ela tem uma dinâmica que opera em cima desse preconceito. Então, o quilombo ele é esse espaço de resistência. E mais que isso,
é um espaço de fortalecimento da cultura negra, mas cada quilombo traz a sua singularidade. E o magistrado que atua em determinada comarca, uma comarca que tenha quilombo, ele tem o dever de conhecer a sua comunidade jurisdicional. Ele precisa ir até o quilombo, não o quilombo ir até o magistrado, mas ele precisa romper essa barreira do preconceito, sair do seu gabinete, ir até o quilombo, conversar com as lideranças e perceber como é aquela dinâmica, aquele modo de vida coletivo. Isso sim significa romper as barreiras do preconceito. E é por essa sociedade que eu acredito que a gente não possa perder a esperança. Porque se a nossa Constituição refere que o objetivo maior é formar uma sociedade livre, justa e igualitária, nós, enquanto magistrados do Poder Judiciário, não podemos desistir nunca. Precisamos ter esse olhar de esperança. E resoluções como essa do Conselho Nacional de Justiça representam um sopro de vida para que a gente não pare, para que a gente siga, ainda que muitas vozes se levantem contrárias a esse pensamento. Tá certo. Doutora Karine Labres, parabéns pelo seu trabalho na defesa dos direitos humanos e pelo fim do preconceito. Receba o nosso abraço e o nosso carinho e obrigada por ter nos atendido. Espero todos vocês, então, amanhã no webinário às 18 horas. Muito obrigada pelo carinho.